Todos bem-vindos a mais um encontro do projeto Gestão da Crise, uma iniciativa sem fins lucrativos com o objetivo de compartilhar conteúdos que te ajudam a entender a nova realidade do mundo dos negócios e tomar decisões que o seu negócio precisa. Nessa série de encontros, nós estamos falando das perspectivas para 2021. O nosso convidado de hoje é Moacir Vieira, sócio fundador do Grupo Veloi. Sua especialidade é gestão financeira. Oi, Moacir, bem-vindo a mais um encontro. Olá, Gelson. Eu agradeço aí mais uma vez a sua participação conosco no portal e, finalmente, chegamos ao fim de 2020. Fazer um resumo para a gente do que foi essa maluquice toda, do que foi esse louco 2020 com foco na área de gestão financeira, Moacir? Realmente, acho que não há nenhuma surpresa em dizer que foi um ano marcado pelas incertezas, né? O próprio portal Gestão da Crise não foi planejado em 2019 para existir. Ele existiu no meio da pandemia, né? No início da pandemia, em março deste ano. Então, esse ano marcado por uma incerteza muito grande. Vejo que em segunda quinzena de março foi realmente um marco, acho que no Brasil, que as empresas sentiram que realmente o que estava acontecendo não era simplesmente uma gripezinha, e que sim era algo muito sério que estava ocorrendo no país e que teria um desdobramento de uma crise que nós ainda não sabemos o tamanho dela, mas que sim era uma crise que que aconteceu, que caiu naquele momento. Um pânico geral, final de março, início de abril, um pânico geral em tudo. Vide, né, Gelson, as cotações da Bolsa, como que foi o mercado. Vejo que isso foi em março, abril, maio. Em junho, talvez, em junho foi o mês que a gente começou a entender para que caminho que ia, como que as coisas aconteceriam. Isso, claro, falando de forma geral, né, é claro que tem setores que foram mais afetados, outros menos afetados, mas de uma forma geral, em junho as coisas começaram a ter uma tendência para onde nós iríamos. E aí nós tivemos um segundo semestre, então em julho, né, até agora, que alguns setores bateram recordes de faturamento, recorde de venda, nunca se vendeu tantos móveis, nunca se vendeu tanto mercado imobiliário aquecido, os R$600 do governo injetando, né, bilhões na economia, os auxílios, as reformas, todos os pacotes de medidas econômicas surtiram um efeito muito positivo. Muitos setores com problema de falta de matéria-prima, tivemos aqui no portal, né, algumas lives, alguns eventos com pessoas de determinados segmentos, né, setor de varejo altamente impactado, e aí nós temos outros segmentos que estão ainda na crise sem nenhuma perspectiva, né, de melhora, como o setor de viagem, setor de entretenimento como um todo. Então, um ano de muita incerteza, Gelson, resumindo, um ano de muita incerteza. Quem estava preparado em 2019, que já vinha fazendo o dever de casa em gestão financeira, conseguiu passar o ano. Aquele que já vinha mal das pernas, que não estava fazendo uma gestão efetiva, sofreu ou fechou as portas ou está sofrendo muito nesse momento. Quais são os cenários econômicos possíveis para 2021? Eu vejo que nós temos que trabalhar pelo menos com 4 cenários, Gelson. Pelo menos com 4 cenários, é o que a gente tem discutido aqui também no portal. Fazendo uma analogia com o que o mercado está dizendo, que a imprensa, vamos falar lá os 4 cenários usando as letras, né, como analogia. Então, o cenário V, né, que é uma recuperação rápida da economia, nós vimos isso já em alguns setores, em que teve lá em março, abril e maio uma queda muito grande, mas que já houve uma recuperação inclusive para 2021 que se mantém, então um rápido crescimento, uma rápida retomada dos negócios. O governo aposta muito nisso, né? O Paulo Guedes tem falado muito dessa retomada rápida da economia. A princípio, o que a gente vê dos indicadores econômicos financeiros do FMI, do Banco Mundial, de que realmente será um ano em que vai ser 2021 ter uma rápida retomada, pensando já em um PIB positivo acima de 2,5, entre 2,5 e 3 positivo, né? Então, a gente está em 4,5, que é o deve fechar o PIB esse ano, né, para negativo, para 2,8, 3% ano que vem. Então, isso é um V, é uma rápida retomada da economia. Conservadoramente, talvez, em vez de ser o V, nós temos que preparar para um cenário em U, né, onde a recuperação vai ser mais lenta, não vai ser tão rápido assim, então, por isso, um U. Eu sempre recomendo para quem é da área de finanças trabalhe com esse cenário, né, com um cenário que a retomada não vai ser tão rápida assim, em que a gente vai levar um tempo para os negócios voltarem a uma certa normalidade. E aí, né, Gelson, tem o mais pessimista ou ainda mais conservador, que é o cenário em W, né, com essa oscilação, né?
de mercado, como está acontecendo na Bolsa, como tem acontecido de uma forma geral, né? Neste momento, uma expectativa que a vacina vai sair, que vai dar tudo certo, então isso pode trazer um ânimo novo ao mercado. Mas por outro lado, a gente tem uma segunda onda de Covid, uma incerteza muito grande como é que vai ser, né, a administração dessas vacinas para o ano que vem, então isso pode gerar muita oscilação de mercado, então que é um cenário horrível esse, né? Que é um cenário de instabilidade, um trimestre ser bom, outro trimestre já ser ruim. Para quem é de finanças, isso é muito difícil administrar uma empresa nesse cenário, mas é um cenário possível. E um quarto cenário, que eu não quero nem falar muito dele, mas que é o cenário que chama de I, né? Que a economia chegou no teto aí dos 4,5 negativo, 5, e que não retoma isso no médio, no curto prazo. O que você tem compartilhado com os seus parceiros da Velo em relação a se preparar para esses diferentes cenários? Tem uma linha de raciocínio que orienta todas essas possibilidades, Moacir? Gelson, nesse sentido, é gestão orçamentária. Talvez trabalhar com orçamento nunca foi tão fundamental como está sendo agora. E não adianta eu trabalhar com um cenário só do V ou do U. Eu tenho que trabalhar com diversos cenários. E nesses cenários, eu tenho uma estratégia estabelecida para cada um deles. Se a minha perspectiva é que eu vou retomar 2021, vai ser um ano maravilhoso, vou retomar a economia, qual é a estratégia de investimento, qual é a estratégia de contratação, qual é a estratégia de marketing? É o planejamento estratégico desdobrado em números e cenários. E aí eu trabalhar com um cenário mais conservador e trabalhar sempre com o se, né? E se não dar certo? E se não acontecer? Então, ter um plano estratégico, ter ações muito bem claras para cada um desses cenários é fundamental, porque aí eu tenho uma gestão, Gelson, proativa, não é aquela gestão reativa que acontece para depois eu ver o que vou fazer. Não, eu já estou preparado, decidido com antecedência, independentemente de qual cenário vai vir. Você citou, Moacir, no início da sua fala, da ajuda emergencial do governo. Não há, por enquanto, nenhum indicativo de que o governo federal vá repetir esse auxílio emergencial, porque ficou seriamente comprometido do ponto de vista fiscal com a leva de recursos que nós tivemos nessa primeira onda da pandemia. Eu gostaria que você comentasse um pouco das possibilidades ou dos cenários possíveis com e sem o auxílio emergencial do governo, Moacir. Independentemente do auxílio emergencial do governo, acho que tem uma área, principalmente, tem duas, mas principalmente a primeira, que ela anda com as próprias pernas e não depende disso, que é o agronegócio. A perspectiva do agro para o ano que vem continua sendo muito positiva, nós temos uma atuação muito forte no agro, o agro, então, ele não depende disso para poder performar. E a perspectiva para o agro do ano que vem, apesar de ainda ter uma certa dúvida em relação ao câmbio, mas essa tendência, né, de Selic baixa, com juros baixos, para poder fomentar a indústria do agro, isso é muito positivo. As perspectivas climáticas no país também não tem nada de previsto de grave para o ano que vem. Então, nós temos um agro que, por si só, não depende disso e deve andar muito bem para o ano que vem. Nós temos o setor de construção civil que, com essa questão da taxa de juros estar muito baixa, não compensa você deixar dinheiro parado, né, Gelson? As pessoas têm que investir, porque deixar o dinheiro a 2% ao ano não faz sentido. Né? Se você mesmo uma rentabilidade de aluguel baixa, você vai conseguir ir 4% ao ano, no mínimo. Né? Então, as pessoas têm investido mais na construção civil, então aí a construção civil, é claro, ela fomenta toda uma cadeia, né, e até então vem indo bem a construção civil. Então são dois setores que talvez não tenha diretamente ligado à questão do auxílio emergencial. Setores que possam ser muito impactados com o auxílio emergencial são os setores de bens de consumo, o setor de indústria de alimentos. Esse setor pode ter, principalmente quem atende, né, exatamente esse público, classe C, classe D, pode ter um grande impacto. Você pega o setor de varejo, bens de consumo, todo está com problema, né? O problema é falta de matéria-prima, falta de embalagem, falta de papelão no mercado, porque esse auxílio emergencial fez com que as pessoas com R$600 pudessem consumir, né? É um recurso para consumo, né? E isso aumentou. Então, o impacto que pode ter não tendo o auxílio emergencial é no setor de bens de consumo. Vieira, sócio fundador do Grupo Velo. Muito obrigado pela sua contribuição. Prazer enorme tê-lo conosco aqui mais uma vez, Moacir. Obrigado, Gelson. Obrigado a todos que nos acompanharam, que nos assistiram, que nos deram apoio no portal Gestão da Crise. Que 2021 seja um ano grandioso e com muitas bênçãos dos céus para todos nós. O conteúdo da área de gestão financeira que está disponível no portal gestãodacrise.com.br é elaborado pela equipe do Moacir. Não deixe de passar por lá e conferir outros conteúdos. Até a próxima!